Olá a todos, bem-vindos à sessão dessa semana da série de webinars do Global IPC. Nosso tema hoje é o uso de máscaras para prevenção de Covid-19, da transmissão do Covid-19. Eu sou a Katie Wilson, eu sou epidemiologista com o Programa de Prevenção e Controle de Infecções do CDC americano e ajudo a coordenar essa série de webinars. Alguns lembretes antes de começarmos. Temos tradução simultânea para a sessão em árabe, francês, português, russo e espanhol. Ao clicar o botão de interpretação, interpretation, no inferior da tela, vocês podem acessar a tradução. E o árabe está disponível no canal de alemão. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema de hoje, temos um time para responder as perguntas pela caixa de Q&A e vocês podem enviar suas perguntas por aí. Se tiverem perguntas ou questões sobre uma atividade, questão logística ou educação médica continuada, usem a função de chat e os nossos colegas do Project Echo vão monitorar essas conversas e dúvidas. Nossa sessão de hoje está sendo gravada e a sua participação é consentimento para ser gravado. Os slides da apresentação de hoje e um link para o vídeo também estarão disponíveis nos e-mails enviados semanalmente aos domingos e também pelo Project Echo, o site do Project Echo. Créditos para a educação continuada estão disponíveis para a sessão de hoje pela Universidade de Novo México e o link estará disponível pela caixa de chat ao final da sessão. Nós também coletamos os dados e perguntas sobre registros, participação e comentários para esse programa. Então, os dados não são identificados, são mantidos em confidencialidade e podem ser usados para relatórios, comunicações, pesquisas, avaliações e para informar novas iniciativas. Só para que vocês sabem como nós usamos os dados de vocês, por exemplo, para esse mapa que podemos criar com esses dados. Então, agora eu passarei para a Fernanda Lessa, também do CDC dos Estados Unidos, que coordenará a sessão de hoje. Sua vez, Fernanda. Obrigada, Katie. Eu sou a Fernanda Lessa e sou líder da equipe de prevenção para o Programa de Prevenção e Controle de Infecções do CDC americano. E eu serei co-moderadora da sessão com meu colega, doutora April Fowler, que é a chefe do IPC para as emergências da OMS. Antes de passar para April, para a nossa primeira apresentação, gostaria de pedir aos nossos painelistas a se apresentarem. Então, doutora Mei Chu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mei Chu, eu sou professora clínica na Faculdade de Escola Pública do Colorado. Também faço parte do comitê do IPC, fazendo pesquisas sobre máscaras e respiradores. Obrigada pela oportunidade de participar. Obrigada, May, por estar aqui conosco. A Viviane Dias. Olá a todos, eu sou a Viviane Dias. Eu sou médica infectologista. Trabalho em 2 hospitais particulares em Curitiba, com controle de infecções. E hoje eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Controle de Infecções Hospitalares. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora Dias, pela sua presença. Agora eu vou passar para o doutor Jeff Peterson. Bom dia, boa noite, eu sou Jeff Peterson, eu trabalho com o CDC, NIOSH, Laboratório de Tecnologia de Proteção, que administra o Programa de Aprovação dos Respiradores dos Estados Unidos para a NIOSH. Então, avaliamos tudo que é enviado para aprovações em termos de proteção respiratória de vários dispositivos, vários aparatos para respiração. Obrigado, Jeff, por estar aqui hoje. Então, agora eu vou passar para o nosso primeiro apresentador, a doutora April Bauer, minha co-moderadora,
que falará sobre os aconselhamentos da OMS sobre o uso de máscaras no contexto de Covid-19. Doutora Bauer. Obrigada, Fernanda. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Should be, you can see the video, but not the screen. Oh dear. Deixa eu ver aqui. Tem um botãozinho verde no final para poder compartilhar. Sorry for this. Peço desculpas. Not sure why it's not. Just hold on one second. I have it. Só um minuto, por favor. Está na parte inferior da tela, no botãozinho verde. Looks like it's frozen. Parece que congelou aqui. Sorry for this. Do you think you can go on to... Será que podem passar para uma das perguntas da enquete enquanto eu resolvo aqui? Claro, vamos fazer isso. Vamos começar com a nossa enquete, as questões da enquete. Fazemos isso em todas as nossas sessões. O objetivo dessas perguntas é entender um pouco mais, do ponto de vista dos participantes, as práticas em suas instituições de saúde. Então, vou pedir então para compartilharem aqui a primeira pergunta da enquete. A pergunta é a seguinte: qual é a política de máscaras na sua instituição para controle de contaminação no contexto de Covid-19? Escolha apenas uma. Todos os profissionais de saúde devem usar uma máscara médica durante todo o turno. Apenas os profissionais de saúde que têm contato direto devem usar uma máscara médica. Todos os profissionais de saúde devem usar uma máscara médica ou não médica durante seu turno. E apenas profissionais de saúde em contato direto devem usar uma máscara médica ou não médica, ou não há política de máscara para controle na sua instituição ou uma outra situação. Vou dar aqui 10 segundos para que todos possam responder. And I see that people are still answering, so I'm going to give... Estou vendo que as pessoas ainda estão respondendo. 10 more seconds. Vou dar mais uns 10 segundos aqui. So Hannah, you can close the poll. Vamos ver, então. Okay, so looks like that the majority... Parece que a maioria, 74%, indicaram que tem uma política na sua instituição de saúde para que todos os profissionais de saúde, independentes de contato direto ou não, devem usar uma máscara médica durante todo o seu turno. E 16% disseram que pode ser uma máscara médica ou não médica. Interessante. E em alinhamento com as políticas em alguns dos países, inclusive nos Estados Unidos, onde a nossa política é que profissionais de saúde devem usar uma máscara durante seu turno, independente de ter contato direto ou não. A próxima pergunta é a seguinte: a sua instituição de saúde enfrentou escassez de máscaras médicas? Sim ou não?
Mais uma vez, vou dar aí uns 30 a 40 segundos para que todos possam responder. Okay, 70% of the attendees already responded, so I'm gonna Ok, a close. maioria já respondeu. Vou fechar aqui a enquete. And, 66% Temos que said yes, 106% respondendo que sim, 70% de instituição de saúde no momento enfrenta uma escassez de máscaras, 34% indicam que não. So which I think that we expect, I think that those results. Acho que nós já esperávamos esse resultado. Obrigada a todos Your response for the polling question. So now, pelas respostas às I'm perguntas. gonna go back to April Vou então and agora see voltar para April if she can share the screen. para ver se conseguimos Yes, continuar. can you hear me, Fernanda? Estão me ouvindo? Yes, we can. Sim, Okay, estamos. are you seeing the Ótimo. screen now? Então agora vocês estão vendo minha tela? April, go ahead. Sim, So perfeito. much and apologies for that. Obrigado. Peço So good desculpas morning, good pelo problema. afternoon, and good Bom evening. dia, boa My tarde, name boa is noite a April Bauer, todos. and I Eu work sou at April Bauer, WHO, trabalho na OMS IPC como lead for the health líder emergencies. de Today I have the IPC pleasure para to present emergências this very médicas e hoje é unique meu prazer summary of the apresentar advice esse on use of masks. resumo dos I'd aconselhamentos just like de to uso de acknowledge that máscaras. there's a big team Gostaria de standing reconhecer behind que há developing these uma grande guidelines at equipe para WHO desenvolver for essas over 200 diretrizes na OMS, regions, também and that this na guidance central was em also todas as developed in regiões, e essas collaboration with diretrizes the também Government foram Development desenvolvidas em Group, colaboração including up to com 30 o grupo de external orientação, experts, many of them who are incluindo on the 40 call today. especialistas externos, And muitos it's hoje really great to participando have do the honor call to be hoje. able Então é um prazer share this on poder behalf of all of apresentar you. em nome So de um grande nothing to grupo de disclose. pessoas. So just Não to tenho give nenhum a bit of conflito de interesse. background, this E is the para dar um third pouco de update of the histórico, use essa of é masks a in terceira hospitals, atualização which was done sobre o back uso in de máscaras. A January. primeira Then foi there was feita em another one that janeiro, happened in depois tivemos April, outra and then feita this em one which abril, came out e today. essa que foi So this lançada em focus on junho. masks O foco aqui é o uso different das scenarios. máscaras It em looks at diferentes hospitals ambientes, em through cenários seven. diferentes, It em looks at per instituições de capita, saúde, and then o público em also geral, e studied in the também, mais context of people especificamente, taking no care of contexto COVID-19 de pessoas que people. cuidam de And the pacientes de intent is to Covid-19 em make casa. decision makers A as intenção é que seja usado epidemiologists, para public decisores, health managers, especialistas em and prevenção e controle de regulators. infecções, So especialistas this em saúde guide e profissionais de saúde. provides Essas updated orientações information. There's a lot of oferecem informações atualizadas a muitas information with respect to informações symptoms of interessantes e importantes em transmission, so termos de symptomatic evidência de and transmissões de pre-symptomatic pacientes assintomáticos, infections. pré-sintomáticos And it e includes sintomáticos. information on E when, inclui informações where, sobre who, quando, and what type of onde, mask should be quem worn. e que So this tipo is de very máscaras devem informative ser usados em diferentes in the ambientes context pelas of COVID. diferentes Today populações we're no not going to contexto look de at Covid-19. evidence, we're just going to Hoje look vamos at the avaliar key não messages. vamos falar So das we wanted to evidências, mas present das out principais right mensagens. up at the front Queríamos mostrar isso já lá no início, são as principais mensagens dessas orientações. A primeira, que é muito importante, é que a máscara faz parte de um pacote amplo de medidas de precaução e para salvar vidas. As máscaras não devem ser usadas unicamente como único protetor. As medidas para o uso de máscaras, que incluem várias medidas, mas as mais importantes são que as pessoas com sintomas devem buscar ajuda, devem ficar em casa enquanto recebem essa ajuda para receber orientação do seu provedor de saúde. Os pacientes devem ser testados e, de acordo com o caso, deve ser isolado. É importante manter 1 metro de distância entre as pessoas para higienizar as mãos frequentemente, evitar tocar as máscaras durante seu uso e, por último, também a comunidade deve ser muito bem informada sobre a doença Covid-19 e deve ter engajamento da comunidade. Sem o engajamento da comunidade, na verdade, não tem mais nada que possa ser feito. Então, essa é a primeira sessão. Um outro ponto importante é que temos elementos das orientações que não mudaram desde a primeira, mais especificamente nos ambientes de saúde, para o manejo de pacientes confirmados com suspeita de
Covid, ou seja, que é preciso usar proteção ocular, os dentais, e em ambientes específicos, em procedimentos que geram aerossões, o respirador deve ser usado também. E temos que lembrar que, para o público em geral, a abordagem baseada em risco deve continuar sendo aplicada. E isso se baseia em 6 critérios, incluindo qual é o motivo da utilização da máscara, isso é para os decisores quando precisam tomar uma decisão, por que que estão pedindo que a comunidade use as máscaras, qual é o risco de exposição ao vírus para aquela comunidade e para os indivíduos, por exemplo, quais são qual é a ocupação de indivíduos, qual é a viabilidade, por exemplo, qual é a situação daquele usuário da máscara, se eles são imunocomprometidos, qual é a viabilidade de usar as máscaras, o custo das máscaras, e isso é algo que vamos discutir um pouco mais adiante, e que tipo de máscara deve ser usada. E o terceiro ponto dessa diretriz tem a ver com as máscaras médicas ou cirúrgicas, ou seja, quem deve usá-las, quais são as prioridades. As prioridades permanecem as mesmas. Os profissionais de saúde no mundo todo, qualquer pessoa com sintomas sugestivos de Covid-19 e pessoas que cuidam de pacientes com Covid. E algumas áreas novas que foram incluídas agora têm a ver com um grupo específico da população, pessoas com 70 anos ou mais, pessoas com outras condições de saúde subjacentes. Isso se baseia também nos riscos, nos fatores de risco já identificados anteriormente. Então, as atualizações são especificamente em áreas onde a transmissão disseminada é um ponto importante. Os profissionais de saúde devem continuar usando as máscaras cirúrgicas durante todo o seu turno em áreas clínicas. Para o público em geral, tem muito mais orientação em termos de cenários e ambientes, tipos de máscaras que devem ser usados. E a terceira utilização tem a ver com os recursos de máscaras de tecido, que não são as médicas, com base nas pesquisas que foram feitas. Então, para o ambiente de saúde, aqui, só para entender um pouco, de forma geral, que temos diferentes ambientes. A máscara universal, o uso universal de máscara já é recomendado com base no risco de transmissão e tentando reduzir a transmissão dentro dessas instituições. Então, considerando isso, considerando também as evidências, prevalências, valores, para prevenir as infecções dentro dessas instituições, a OMS orienta que deve haver o uso contínuo de máscara. Isso significa que os profissionais de saúde devem usar máscara quando estiverem em qualquer área clínica durante seu turno, seja durante o tratamento de pacientes de Covid ou não. E em algumas áreas específicas dentro daquela instituição, com maior risco potencial de transmissão, como triagem, emergência, e também em áreas de longa permanência. Aqui, isso também faz parte da orientação, só para nos lembrar sobre os diferentes cenários de transmissão e que tipos de máscaras devem ser utilizadas e quem deveria utilizá-las. Aqui, especificamente sobre o que falamos anteriormente, essa primeira linha sobre os profissionais de saúde que atendem pacientes em qualquer local ou atividade, sejam pacientes COVID ou não, e devem usar as máscaras cirúrgicas. Pessoal que trabalha nessa instituição de saúde, que não tem nenhum contato ou exposição aos pacientes, que não precisam usar máscaras desde que consigam manter uma certa distância. Também tem uma seção avaliando o que deve ser feito quando alguém trabalha num cenário de transmissão esporádico ou clusters onde não há muitos casos. E aqui, a avaliação de risco e a abordagem baseada em risco é o que deve ser usado. Aqui também não vou entrar nos detalhes por falta de tempo, mas aqui também estamos só reenfatizando algumas coisas que já dissemos. Para o público em geral, quais são as mudanças? Então, na verdade, ele está ligado a áreas onde há uma transmissão comunitária ampla, em alguns
cenários específicos, agora temos orientação e o governo deve incentivar o público a usar essas máscaras não médicas ou não cirúrgicas. Já vou falar sobre isso. E só para destacar aqui algumas vantagens e desvantagens. A vantagem do uso das máscaras é a redução da exposição potencial de uma pessoa infectada a uma pessoa não infectada e também reduzir uma possível estigmatização de pessoas que já precisam usar máscara, para as pessoas que possam se sentir que têm um papel importante na prevenção da doença. Aqui nessa tabela, que também faz parte da orientação, avalia os diferentes cenários onde as máscaras podem ser usadas, devem ser utilizadas. Aqui o que é importante é que quando o distanciamento físico não pode ser mantido, quando há uma congregação de muitas pessoas em um lugar cheio, muitos exemplos disso aqui. É aqui que, na verdade, sugerimos que as máscaras não cirúrgicas devem ser incentivadas, devem ser usadas nesse ambiente. Um outro exemplo é transporte público, por exemplo, usar ônibus e, finalmente, para as populações vulneráveis, precisam usar máscaras e para eles é, na verdade, uma medida preventiva e mais para controle, ou seja, a pessoa que está infectada evitar passar essa infecção para outra pessoa. E para as populações vulneráveis, eles devem usar uma máscara cirúrgica para prevenir que eles se infectem. Então, essas são as atualizações, orientações para o público em geral. E a última parte da orientação fala sobre uma área muito interessante, uma nova área que vem sendo investigada graças à colaboração da doutora May Chu, da Universidade do Colorado também, vem sendo um pedido da OMS e outro para ver os resultados científicos que podem ser compartilhados. Essa é uma pesquisa contínua, avaliando o tipo de tecido para as máscaras que devem ser usadas, que podem ser incentivadas. Quando os países consideram desenvolver essas máscaras. Então, a avaliação do tipo de material, número de camadas, a combinação de material, formato da máscara, como ela deve ser coberta, como ela deve ser revestida e mantida. E aqui vocês podem ver imagens, temos vídeos aqui disponíveis também, um infográfico que pode ser encontrado no site da OMS. E aqui só para darem alguns detalhes, vocês podem ver os diferentes materiais que foram avaliados e quanto de barreira eles representam. Então, a importante mensagem aqui é que não é só que eles sejam uma barreira, mas ela deve ser respirável e deve ser confortável para a pessoa que a utiliza. Então, com base no que conhecemos como o fator de qualidade, o fator Q, isso que é o que ajuda os decisores a decidir que tipo de material deve ser confortável para uso. Isso foi desenvolvido também considerando ambientes com escassez de recursos e, finalmente, no lado mais prático, as considerações mais práticas das pessoas que usam as máscaras não médicas, aqui é um breve resumo dos tipos de tecidos que devem ser usados, como as máscaras devem ser produzidas e como devem ser manejadas. E um dos pontos importantes é que as máscaras só devem ser usadas por uma única pessoa e quando as pessoas saírem, é importante que levem consigo um saquinho plástico, onde as máscaras podem ser mantidas caso elas fiquem sujas, e a importância da manutenção, de lavagem e higienização. E, finalmente, só para saber que temos algumas outras áreas que estão sendo desenvolvidas aqui em termos de uso de máscaras, e aqui são as máscaras que a OMS está trabalhando, está avaliando em colaboração com outros parceiros e que devemos lançar no futuro, mais especificamente avaliando o uso de máscara para crianças e se a máscara deve ser usada durante a prática de exercícios físicos e
um pouco mais de avaliação dos materiais usados. E, finalmente, para finalizar, é importante sempre seguir as orientações das autoridades locais, apesar das orientações da OMS ser para todos, é importante prestar atenção nas orientações locais. Então, com isso, eu agradeço a todos e eu tenho o prazer de apresentar a próxima apresentadora, que o próximo apresentador, o doutor professor Schwaber, que trabalha no no Ministério de Saúde em Israel. Então, professor Mitch Schwaber. Muito obrigada, April, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui. Vocês veem minha tela? Vocês estão vendo? Muito bem. Meu trabalho aqui hoje é falar sobre a estratégia israelense pelas máscaras como ferramentas protetivas no contexto de Covid-19. Não tenho nenhuma declaração e o objetivo é descrever as políticas de Israel para o uso de máscaras no ambiente da pandemia atual e descrever as nossas políticas também e discutir o impacto dessas políticas nas taxas de infecção. Então, só um pouco mais de informação sobre Israel. Somos uma população de cerca de 9 milhões de pessoas. Temos cobertura universal de saúde para todos os cidadãos. Temos aproximadamente 16 mil leitos para leitos de UTI. E o Ministério de Saúde é o órgão regulatório central e tem jurisdição sobre todas as instituições de saúde. A política atual para o uso de máscara de 16 de julho de 2020 é que é necessário usar o uso de máscaras que pode ser cirúrgica ou N95, o respirador, dependendo da circunstância, mas todos naquela instituição de saúde devem usar máscara, ou seja, pacientes, visitantes e a equipe, claro. Na comunidade também existe uma exigência para o uso de máscaras médicas ou de tecidos. Não foi sempre assim. E gostaria de mostrar a vocês como chegamos a esse ponto. Aqui está a nossa linha do tempo. Começamos a nos preparar como nação para a chegada do vírus SARS-CoV-2 em janeiro. E para o paradigma até 11 de março era assumir que seria um patógeno transmitido pelo ar, por gotículas e contatos. Então, os três cuidados deveriam ser seguidos para evitar o contato com o vírus. Em termos de máscara, significa que uma máscara N95 equivalente seria exigido para todos os profissionais de saúde tratando esses pacientes. Isso mudou em 12 de março com uma nova orientação, com base em discussões internas e também nas evidências disponíveis globalmente. O nosso paradigma mudou e percebemos que não era mais transmitido pelo ar, não seria transmitido pelo ar. Então, esse não era uma via primária de transmissão e, por isso, a orientação foi ajustada para focarmos nas gotículas e contatos e precaução de contato. Isso significa, em termos de máscaras, que agora os profissionais de saúde que tratam pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19 devem usar uma máscara cirúrgica e as N95 devem ser usadas para eles cuidando de pacientes com procedimentos que geram aerossóis ou pacientes que poderiam potencialmente no futuro necessitar de algum procedimento gerador de aerossóis. E se esses pacientes estivessem sendo cuidados em ambientes mistos ou não, a exigência é que as N95 deveriam ser usadas para que os profissionais de saúde não precisassem mudar as máscaras, trocar de máscaras durante o dia. Isso não foi o final da história. Em 25 de março, uma orientação adicional foi emitida para eliminar a disseminação contínua. Então, agora, a partir de 25 de março, todas as pessoas entrando naquela instituição de saúde, sendo pacientes, visitantes ou equipe, deveriam usar máscaras. E essa é a política nacional desde 25 de março. Então, onde estava Israel quando essa política de máscaras
passou a entrar em vigor. Então, isso é relevante. A resposta é: estávamos indo na direção de muitas coisas ruins. E avaliando aqui, em 25 de março, a data da última atualização das diretrizes da política de máscaras, aqui estava a nossa curva epidemiológica da epidemia na primeira onda, de fevereiro até final de maio. Dá para ver que em 25 de março ainda estávamos subindo ao número de casos diários. E nesse dia, no 25 de março, tínhamos um total de 2.369 casos, só um pouco mais de um mês após o primeiro caso ser diagnosticado. E naquele dia, apenas tivemos 439 novos casos diagnosticados, que nos levou a um alto de casos. Os profissionais de saúde estavam sendo muito afetados, também em termos de número de profissionais de saúde enfermos, e aqueles que foram forçados a entrar em quarentena por conta da exposição. Então, tínhamos 108 profissionais em quarentena. E a infecção foi atribuída ao local de trabalho e o pico de um dia foi de 22 aquele dia. Não paramos ali. O país não parou com as máscaras em instituições de saúde. O próximo de intervenção, porque víamos uma taxa crescente de infecção e uma medida para evitar a transmissão, era o foco na comunidade. 1º de abril, nosso primeiro-ministro foi à rede nacional para falar com o público, pedindo para que todos usassem a máscara. Alguns já estavam fazendo isso, e aí isso se tornou um mandado nacional em 1º de março, que logo isso foi traduzido em lei. Foi anunciado na semana seguinte. Entrou em vigor dia 12 de abril, e a partir de 12 de abril é uma exigência por lei usar a máscara fora de casa. As exceções são crianças com menos de 7 anos, pessoas com disfunções mentais ou físicas, com problemas mentais, ou que vivem sozinhos em um espaço fechado, se podem manter distanciamento de 2 metros, se são dois trabalhadores que consistentemente compartilham o mesmo espaço. Também temos uma outra restrições para a participação de esportes. Na época da emissão da lei de leis, o governo também distribuiu alguns recursos, isso está no nosso site do Ministério da Saúde, um slide dedicado, se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui, para depois dar uma olhada. Está traduzido para russo, espanhol, francês, árabe, hebraico e no site também temos a descrição do projeto para desenvolver as máscaras e os especialistas em tecidos envolvidos, mas o objetivo é promover a produção de máscaras de alta qualidade que possam ser usadas pela população. E se vocês quiserem comercializar isso, ajuda ter um selo de aprovação do Ministério da Saúde. Aqui explica o como, quando, como as máscaras devem ser usadas, está tudo ali. Temos também as instruções, geralmente, com perguntas se podem ser reutilizadas, sim, depois de retirar, não é possível tocar, não se deve tocar o meio, manter ela limpa em plástico, como secar, e que ela deve ser higienizada após 12 horas de uso ou ao final do dia de trabalho, o que acontecer antes. Há um manual que pode ser baixado diretamente do site, tem essa tabela de itens, esse índice aqui, ensinando como cortar, como provar, como fabricar, e todas as informações necessárias que alguém quer produzir as próprias máscaras ou comprar máscaras que têm aprovação do Ministério da Saúde. Como a April falou, o uso de máscara nunca deve ser uma medida isolada de prevenção da transmissão. No Israel, isso fez parte da abordagem
de vários fatores de prevenção. Isso significa que medidas entrarem em março e abril, e tivemos outras medidas de isolamento, como vocês devem saber, que é o fechamento das escolas, fechamento de outras instituições, fechamento de vários ambientes que estavam funcionados antes, e também nas instituições de saúde, o uso de equipamento de proteção individual, a máscara fazia parte disso para minimizar a exposição, diretrizes para determinar a necessidade de quarentena para aqueles que foram expostos e também diretrizes para definir a necessidade dessa quarentena ou a possibilidade de evitar quarentena com base no fato de as máscaras serem ou não utilizadas de acordo com os índices de casos. E quando chegou a hora de falar sobre a reabertura e ter uma estratégia para a reabertura das instituições, as máscaras eram necessárias dentro do contexto das instituições que iriam reabrir. Então, como é que nós fizemos tudo isso? Foi muito bem. Olhamos a curva da epidemia inicial, que foi aqui com base no dia 25 de março, depois o dia que a lei das máscaras entrou em efeito, dia 2 de abril, e aí vimos a queda dessa curva em abril, e podemos ver que os números de novos casos foram muito reduzidos, e chegamos a números bem baixos em maio, o que também é número de profissionais de trabalho que estavam em quarentena. Lembrem do número aqui, mais de quase 2.500 profissionais de saúde em quarentena em 25 de março, e em abril chegamos a 260 sobre as novas infecções em profissionais de saúde. Em março era 108, e um mês depois chegamos a 8, conseguimos reduzir a 8. E como muitos países fizeram para a reabertura, quando chegou o momento certo, começamos a reabrir as instituições e começamos em abril com com a reabertura de lojas, barbearias e outros locais, em maio com academias, shoppings, mercados externos, museus, praias, escolas, e em junho em ambientes religiosos. E as escolas abriram gradualmente, onde as crianças deviam chegar com declarações de saúde, com um atestado de saúde, e em maio tivemos uma onda de calor muito diferente, e isso dificultou muito o uso das máscaras. Então, essa das máscaras foi levantada temporariamente. Em junho, agora começamos a reabrir ambientes de casas de eventos com congregação de até 250 pessoas. O primeiro sinal de que as pessoas estavam piorando foi nos surtos nas escolas. No final de maio, tivemos surtos em diversas escolas no país, levando à necessidade de fechar novamente várias escolas que haviam sido reabertas. Tivemos também um cluster muito grande, uma escola de ensino médio em Jerusalém, que acreditamos ser devido a um evento de uma super, com mais de 100 pessoas. E aqui, em termos de novos casos, desde meio de abril até hoje, podemos ver que no final de maio, entramos numa segunda onda, que em termos de número de casos diários, foi até pior do que a primeira onda. E a questão é por quê? A pergunta é por quê? Qual é a conclusão daqui? É uma pergunta retórica, porque será que o uso de máscara não é uma política efetiva? Claro que não é essa a conclusão. Existe muitas evidências que ainda não foi avaliada por pares. Se for avaliada por pares, acho que pelo menos uma frase eu acho que não vai ser problemática, que é:
o uso de máscaras é efetivo para evitar a disseminação quando a aderência é alta. E é sim medida de prevenção se as máscaras estão sendo utilizadas corretamente. Se tiver no queixo, não ajuda em nada, não evita a disseminação do vírus. Essa é uma cena em Israel, um protesto em abril, ainda quando estávamos no meio da primeira onda. Algumas estão com uma distância melhor que outras, mas ainda todos estão usando máscaras. Quando chegamos em maio, quando os números estavam baixos, a complacência toma conta do país. Estamos vendo que em ambientes internos, externos, dia à noite, as pessoas estão se reunindo, estão se divertindo e não usam as máscaras, mesmo sendo a lei não está sendo efetivamente cumprida. E eu acho que essa complacência fez parte do aumento de casos. Então, em resumo, as políticas de uso de máscaras em Israel passou por diversas revisões. As máscaras são atualmente exigidas em todos os ambientes de saúde e em comunidade. A combinação de uma reabertura muito rápida, na minha avaliação, e uma garantia não adequada da implementação de intervenções não farmacêuticas, incluindo o uso de máscaras para a disseminação, resultou nessa segunda onda de infecção. Mas o uso universal das máscaras continua sendo o item principal para o pacote preventivo. Então, obrigado pela atenção e volto, então, para a nossa facilitadora. Obrigado, Dr. Schwaber, foi ótimo e uma participação bastante poderosa. Muito obrigado também por compartilhar todos os recursos israelenses aqui conosco sobre as máscaras de tecido. Agora eu gostaria de a nossa próxima é da professora Shahin, que é especialista em prevenção e controle de infecção e professora emérita da Stellenbosch University e ex-presidente da ICANN, da Rede Africana de Prevenção e Controle. Ela vai falar sobre as políticas de uso de máscaras na África do Sul e as justificativas. Obrigada. Obrigado pelo convite. Adorei sua apresentação, Nietzsche. Agora eu vou falar de um ponto de vista um pouco diferente, que é a discrepância, que acho que o Israel se encaixa no Cabo Ocidental. Temos 9 províncias muito diferentes, com um histórico muito diverso. Olhando as imagens aqui, vocês já podem ver, não preciso nem falar o que está acontecendo aqui, tem essas áreas e as outras que vivem em outras áreas bem desenvolvidas. Os avisos não têm nenhum conflito de interesse. Aqui o nosso objetivo é falar da introdução das máscaras na África do Sul, o raciocínio para desenvolver nossas máscaras e avaliação das máscaras médicas que são usadas nas instituições de saúde. Claro que a pergunta é por que a África do Sul passou a fazer o uso universal de máscaras tão cedo? Tivemos um lockdown em 6 de março. Em 6 de março tivemos o primeiro caso. Em 25 de março tivemos o nosso primeiro surto, apenas com 65 pessoas, e decidimos então entrar no lockdown. E, literalmente, em 10 dias após isso, decidimos implementar o uso universal de máscaras. Então, o governo assinou no dia 12 de abril o conceito de uso universal de máscaras, e o motivo para isso foi muito simples. É um dos países mais desiguais do mundo. É extremamente populoso, onde é impossível manter o distanciamento social. Então, para considerar isso no conceito de uma intervenção alternativa não farmacêutica, vamos ver o que funciona. E o pacote é ótimo, é muito bom, mas quais partes nós podemos fazer e quais partes são mais difíceis para nós? Então, avaliando aqui os pacotes, temos o distanciamento social, que não é sempre possível. Aqui é um grupo de pessoas que estão fazendo fila numa manhã, ao final de um mês, início do mês seguinte, para receber os seus benefícios, suas benefícios sociais. A segunda questão é o fornecimento de água.
E em algumas áreas mais vulneráveis não temos água disponível. Então, o suprimento não chega a todos. E também o álcool em gel é caro em muitas áreas públicas. Agora está sendo sim disponibilizado, sendo utilizado em lojas, áreas públicas. Eu devo dizer que a qualidade é muito ruim. Então, nós podemos ficar em casa, se é possível, mas se as pessoas estão tentando colocar comida na mesa, tivemos 7,2 de déficit na nossa economia, e mais de 100 mil empregos foram perdidos, principalmente no setor informal, que foi muito afetado. Então, eu acho que, se puder, fique em casa, mas será que podemos fazer algo para garantir que todos usem máscara em espaços públicos? E essa é a lei no país agora. Como o Mitch mencionou, não é sempre implementada, não é sempre seguida e acatada, mas a lei está ali para ser seguida. As evidências que temos disso é muito clara. Não sei se vocês conseguem ver aqui, estamos avaliando a mortalidade até 9 de maio, e aqui a linha vermelha, nos países sem uso de máscaras, e a linha amarela, os países com uso de máscaras, e países que implementaram o uso de máscaras após 15 dias de início de infecção. Nossa taxa de mortalidade é 2,3%. Aqui, avaliando a imagem global, verde é onde temos os países com uso de máscaras, vermelho, onde não há recomendação para uso de máscara, aqui na Austrália, e nos Estados Unidos, onde há algumas recomendações, mas não todas. Isso é muito interessante também. Nós temos um estudo aqui de Ferguson e colegas mostrando o impacto do uso de máscaras em público. E aqui é um gráfico interessante, mostrando a aderência. Conforme a aderência aumenta, a eficácia também não é ruim. Vocês veem que podemos sim reduzir temos o fator de redução aqui de transmissão. E aqui é muito em linha com o que a gente estava falando de Jeremy Howard, que se o uso universal de máscara for implementado após 100 casos no início do mês, chegamos a 31.280 casos ao final do mês, ou pode ser 580 casos, que faz muito sentido. E nós adotamos essa política. Então, nossa política é que nós estamos agora produzindo vários documentos e recomendamos que todos usem uma máscara de tecido em público. Não queremos que o público use as N95 ou máscaras cirúrgicas. Claro que distanciamento social e higienização das mãos são muito importantes, continuam sendo importantes, mas nas mais carentes, mais pobres, é muito difícil fazer isso. Então, agora temos esse segundo documento sobre a utilização das máscaras de tecido. Os níveis de violência são interessantes aqui. Apesar de ser amplamente disseminado, a informação, a comunicação é amplamente disseminada, temos que avaliar o uso, e estamos distribuindo isso iniciando pelo Cabo Ocidental, e essa organização hoje conhecida como UAU vem fazendo esse trabalho, e aqui, na verdade, o Ministério da Saúde no Cabo Ocidental, e eles fazem que os heróis usam máscaras, tentam fazer esse tipo de propaganda, que é um pouco melhor do que quando começamos. Então, essas coisas acontecem. A pergunta é, isso também chegou numa das perguntas do Q&A, e eu lembro que no início das reuniões da OMS, tínhamos muitas discussões sobre usar ou não usar, temos ou não usar. Na África do Sul, decidimos, então, que iríamos avaliar os modelos do leste,
na Coreia do Sul. Claro que tinha algumas implicações e questões de tração que tinham que ser avaliadas. E basicamente dizia o seguinte: se você tem várias camadas de tecido, você terá uma boa filtração da máscara. Então nós optamos por isso. Isso é uma imagem interessante mostrando aqui o que as camadas de tecido fazem. Temos a filtração mecânica, filtração eletrostática. E isso já foi amplamente disseminado. O problema é o seguinte: se a máscara não se adequa, não se encaixa bem, não funciona bem em termos de ficar no lugar, isso é um problema imenso, não só para as máscaras de tecidos, mas para os respiradores também. Então, avaliamos, temos que ter certeza que quando colocamos a máscara, isso seria uma ótima indicação do governo. O slogan seria: eu protejo você e você me protege, para garantir que as gotículas não saiam da sua máscara e a outra pessoa faz a mesma coisa. Então, o ambiente, o número de partículas do vírus no ambiente fica muito menor. Então, a máscara deve ser resistente, deve ser respirável, deve ser maleável para que seja confortável, deve ter pelo menos dois pontos de fixação. Você deve ter um pouco mais de consciência sobre a sua respiração. Deve ser desenvolvida para ficar acima do nariz. O que eu vejo muito na televisão, muitos dos ministérios e outras pessoas, as pessoas usam a máscara e conforme eles começam a falar, a máscara vai descendo. E de acordo, porque é um material muito duro. Então as pessoas ficam ajustando, mexendo para cima e para baixo o tempo inteiro. E quando eles não sabem como tirar a máscara, esse aqui é o exemplo clássico de alguém que acha que está usando bem a máscara e o nariz está totalmente. Sabemos que isso não é a forma adequada de utilizar, porque é possível inalar muitos partículas do vírus. E também, às vezes, essa cobertura aqui na orelha puxa a orelha para frente e causa um desconforto. Então, é muito importante avaliar os desenhos, os modelos da máscara, quais que devem ter 2 camadas de algodão ou polipropileno, e devemos amarrar, deve ser amarrada por trás, a gente não deve tirar a máscara pela frente, tem que tirar por trás, e nosso aconselhamento é que tenha um pouquinho, uma caixinha ou um saquinho para colocar a máscara após retirar, aí você lava as mãos e a máscara fica dentro daquele recipiente. Então, quando devemos usar a máscara? Já falamos assim, quando você vai fazer compras. Na África do Sul é um problema grande. Por algum motivo, o ministro de transporte falou que os táxis públicos e o transporte público deve chegar a 100% da sua capacidade de ocupação. E como vocês podem ver, as pessoas estão conversando, mexendo no telefone. Essa moça aqui, coitada, está lá sentada perto da janela, é a única com máscara, tentando se afastar de todo mundo, tentando se manter segura. Nós achamos que temos que considerar as taxas de transmissão dentro desses tipos de transporte, porque há muita transmissão local acontecendo. E também nas instituições de saúde, quando chegamos lá, tem que chegar com uma máscara de tecido, se não for um membro da comunidade ou se for um profissional de saúde, eles vão passar a trocar a máscara de tecido para uma máscara médica, uma máscara cirúrgica e depois colocar a máscara de tecido quando voltar para casa. Estamos tentando muito mudar a política do transporte público para não permitir que as pessoas entrem sem o uso de máscaras e oferecer formas de higienizar as mãos dentro desses transportes. Aqui é só para mostrar as 5 regras de ouro para evitar a disseminação do vírus para qualquer um. E também temos um outro folheto ensinando a colocar e tirar e manter as máscaras. Esse é isso foi de abril, um paper muito interessante, mostrou que a cada máscara adicional era possível até $3.000. E cada uma dessas máscaras
também beneficiava muitos profissionais de saúde e ajudava a reduzir a escassez de equipamento de proteção individual. Então, aqui, as máscaras cirúrgicas, as OMS são muito claras, e que seria o nível seria o F2100, pelo menos, e elas são usadas para precauções, para prevenir contato com gotículas. A parte externa aqui é a água, e a parte interna não tem nenhuma atividade além da filtração. Então, não tem grande... Mas é importante lembrar isso, porque muitas pessoas estão usando essas máscaras do lado errado, achando que estão se protegendo e não estão. Então, essa máscara só funciona se ela for usada correta. Se você virar a máscara, não adianta. Então, é uma máscara que é resistente a líquido, que ela se ajusta bem, pode usar até por 2 horas, mas já vi que em algumas áreas as pessoas usam por mais tempo, e após remover, ela deve ser descartada. Não vale o reutilizar. Eu acho que é um ponto muito importante, porque tivemos surtos e muitos profissionais de saúde foram infectados, e nós decidimos que eles reutilizassem as máscaras cirúrgicas. Todos os profissionais de saúde em ambientes clínicos e não clínicos usaram. O que nós sabemos sobre o vírus SARS-CoV-2 é que ele tem cerca de 0,105 microns. Ele é resistente. A filtração, a eficiência de filtração da partícula tem que ser acima de 1 micron, porque a bactéria, as partículas de vírus se movimentam muito facilmente, e o vírus não viaja sozinho. Sempre tem fluido, sempre tem alguma coisa em volta. Então, as partículas são maiores que 0,1 microns, geralmente de 2 a 3, de 2 a 5 microns. Então, quando buscamos uma máscara, por favor, entendam o que acontece com o tecido. Os respiradores, nós usamos isso para procedimentos geradores de aerossol, e os profissionais de saúde ainda são muito desconfortáveis, não conseguem, e cada país tem seus próprios procedimentos. Nós sabemos que temos muito trabalho sendo feito nas áreas cirúrgicas que necessitam um respirador ou o uso de uma N95. Aqui, esses são os que devem se encaixar perfeitamente, adequadamente, só devem ser utilizados por profissionais de saúde. Aqui, podem ver que tem 5 ou 6 camadas de proteção, e aqui não é muito diferente daquela que é produzida pela 3M. O formato é um pouco diferente, o encaixe é um pouco diferente, mas nós não vamos comprar os N95 com válvula, porque eles podem ser infectados, porque ele não previne, não evita a transição para o ambiente. Então, eu acho importante entender tudo isso. Quando vocês compram respiradores, por favor, avaliem bem. Está vendo aqui, esse artigo são questões médicas, tem 2 tipos de respiradores, um que é e o outro é industrial. O 3M8210, que é essa aqui, que agora não é desenvolvido para o ambiente de saúde, ela é desenvolvida para pop. E lembrem disso quando comprarem as suas máscaras. Também ficamos muito confusos quando compramos isso, porque tínhamos os padrões PM, mas PM não é padrão, simplesmente indica que são partículas acima de 5 microns, bactéria, outros patógenos. O KF94 é padrão coreano e a filtração é de 94% das partículas, e a KN95, respirador chinês, com 95% de filtração. O único problema é que o ajuste no rosto não é muito bom para então, nós utilizamos, mas ainda temos um pouco de preocupação com os profissionais de saúde
A OMS recomenda aqui a N95 ou FFP2. Quais são os problemas com o uso dessas máscaras? Sim, temos problemas. Um deles é que se for usado por um período muito longo, a retenção de CO2 é um problema. Estamos usando os respiradores N95 na África do Sul há mais de 20 anos. Temos uma população muito vulnerável, mas não usamos constantemente. Para o coronavírus, durante a crise, está sendo muito utilizado, então, ver aqui nas imagens que eles usam, os médicos e os profissionais de saúde usam as máscaras desde a hora que chegam até a hora que saem. Então, eles precisam ter um intervalo para tirar a máscara a cada hora. Estamos reutilizando os respiradores, como no caso de tuberculose, estamos reprocessando os respiradores no nosso ponto de vista, para a África do Sul, não tem um único método que seja confiável ou eficiente para que a gente faça isso. Nós temos muita preocupação de haver mais de um patógeno responsável pela transmissão. Pode ser tuberculose, pode ser só SARS, SARS-CoV-2. E vocês podem ver aqui que a máscara comprime bastante o rosto. Então, se eu não tiver os respiradores, o que a gente pode utilizar? Eu vou dar 3 opções aqui, vocês podem ou não aceitar. A primeira é estender o uso da máscara, do respirador, desde que ela não seja danificada, armazenar seguramente e que seja utilizada por uma única pessoa. Isso pode chegar a durar até 3 dias. Eu recomendo a leitura desse ótimo documento que foi emitido dia 10 de junho da Organização Pan-Americana de Saúde, falando da longa duração, reutilização e reprocessamento das máscaras, principalmente para países de baixa renda, e é um documento excelente. O risco aqui é perder o ajuste, perder a eficiência de filtração e ficar trocando a máscara mais que o necessário e estar disseminando a doença. Segundo, aqui na África do Sul, é usar uma máscara cirúrgica ajustada e um face shield, uma proteção facial que pode ser utilizada, limpa ou descartada, porque nós temos muito mais máscaras cirúrgicas que N95 disponível. Temos um backlog imenso, nós temos um atraso imenso de respiradores e é por isso que nós estamos buscando essa alternativa. E, finalmente, se for fazer o reprocessamento das máscaras, o reprocessamento deve ser feito de acordo com essas recomendações técnicas. Todos os métodos têm prós e contras. Para resumir, nós adotamos o uso universal de máscaras no início da epidemia, a aderência é péssima. Quando as restrições são mais pesadas, algumas das práticas não farmacêuticas também fechadas, então agora estamos em nível 3, estamos bem. E as máscaras de tecido são úteis quando o distanciamento social é difícil. Não recomendamos que seja utilizada dentro de casa, porque pessoas acabam compartilhando a máscara. As máscaras médicas devem ser reservadas para os profissionais de saúde e devemos comprar as máscaras corretas para a função correta. Obrigada. Obrigada, Shahin. Ótima apresentação. Você recebeu muitas perguntas aqui na nossa caixa de Q&A. Vou passar, então, para ver se deixar tempo para as nossas perguntas e respostas. Vamos passar para Kelly Han, que é uma fabricante independente de máscaras. Ela vai explicar como podemos produzir máscaras de alta qualidade de tecido. Kelly. Obrigada, Fernanda. Obrigada por permitir compartilhar essa experiência com vocês. Eu sou Kelly Han. Eu sou aqui de Parker, Colorado. Eu sou uma fabricante independente de máscaras. As máscaras que eu fabrico têm 4 camadas de tecido costuradas. As 2 camadas estão 100% algodão. Eu uso diferentes tecidos para diferenciar a parte da frente. As camadas internas são de polipropileno. Eu coloco os elásticos
amarrações, dependendo do usuário, e coloco também um ajuste no nariz, para que ela possa ser ajustada e mantida no lugar no nariz. Geralmente, essas máscaras levam de 15 a 20 minutos para ser fabricadas individualmente, mas se a gente dividir os passos por otimizar a produção, podemos fazer o dobro de máscaras, dependendo dos passos. A mídia social foi uma excelente plataforma para as atividades de base. Só para compartilhar aqui a minha experiência, eu ofereci tutoriais, vídeos de como fazer, eu consegui mais ajuda, os meus vizinhos, meus amigos começaram a me ajudar a arrumar materiais e começaram a ajudar nas diferentes etapas do processo para lavar os tecidos, cortar, e até os meus filhos adolescentes ajudaram a costurar. Durante aquela escassez de EPIs, tínhamos várias organizações, como essa estação de bombeiros aqui, eles pediram essas máscaras. Eu também enviei máscaras para hospitais, profissionais, instituições de saúde, departamentos de polícia, profissionais essenciais. Todos precisavam de máscaras de qualidade, que eles pudessem confiar. Quando eu juntei todos os meus pedidos, eles eram sacos transparentes com as instruções, e todas as entregas foram feitas sem contato. Gostaria de convidar a doutora Chu para falar sobre o meu próximo slide. Obrigada, Kelly. Essa é a máscara que a Kelly nos enviou para o estudo, para avaliar as formas de descontaminar as máscaras e respiradores usando métodos simples em ambientes de baixos recursos. Espero que esse estudo seja finalizado em breve. E nesse estudo, além dos respiradores e máscaras cirúrgicas que a professora Shaheen descreveu e o professor Mitch Schwamber também descreveu, é que fizemos os mesmos tipos de testes com esses. E aqui do lado direito, podemos ver que temos 5 das 6 amostras, geralmente a eficiência com a eficiência de cloreto, filtração, chegamos a 44 a 50%. E a queda de pressão não foi muito alta, então aceitável. Se formos usar essas duas camadas do meio que a Kelly descreveu, a eficiência aumenta, a carga triboelétrica pode aumentar, então facilita bastante. Essa informação produzida pela Universidade de Stanford. De volta para você, Kelly. Esse slide é super importante. Aqui são algumas das poucas pessoas que fizeram parte dessa esforço da comunidade. A ajuda dele é importante para mim, para muitas pessoas aqui locais e internacionalmente. Se vocês quiserem mais informações, eu coloquei aqui alguns. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. É ótimo ver que a sua máscara testada pelo grupo de Stanford para mostrar alta eficiência de filtração. Obrigada por compartilhar a sua experiência. Então, agora vamos passar perguntas. Primeira pergunta para o Dr. Schwaber. Temos muita atenção da mídia. O Covid-19 requer precauções para transmissão pelo ar. Temos muitas questões para discutir aí nessa pergunta, não temos tanto tempo, mas para resumir, como você disse, é um tema muito quente no momento e vindo durante essa pandemia, mas agora acelerou um pouco. Conforme a gente recebe as evidências, a gente vê as evidências cada vez mais, eu mostrei que em Israel, fomos convencidos por essa evidência, porque vimos que o principal meio de transmissão é por gotículas.
um ambiente onde as gotículas podem ter caído, podem ter contaminado, é isso que está sendo avaliado no momento, e ainda estamos acumulando, coletando os dados sobre as formas das fomitas durante as transmissões, mas é que é importante durante a transmissão de gotículas, mas transmissão pelo ar é algo que gera muita controvérsia em volta. A comunidade de prevenção e controle de infecções está convencida de que a transmissão pelo ar não é o mecanismo principal de transmissão de vírus. Então, eu indico a todos que avaliem esse documento que foi emitido aqui no dia 9 de julho, acho que já está disponível no site da OMS, é a transmissão de SARS-CoV-2 e implicações para a prevenção de infecções e precauções. Foi lançado em 9 de julho e resume muito bem as evidências dos diferentes meios de os procedimentos que sabemos que são conhecidamente geradores de aerossóis, intubação, extubação, outros diversos procedimentos. Nós insistimos em controles associados à transmissão pelo ar, que inclui as máscaras N95 e também o pacote de controles ventiladores para evitar a transmissão pelo ar na presunção de que o vírus possa ser transmitido dessa forma. Não há evidência de que seja em procedimentos que geram aerossóis, mas em procedimentos que também não geram aerossóis, pessoas que são contra esse ponto de vista apontam condições experimentais onde os vírus foram encontrados, onde partículas de vírus foram encontradas em aerossóis ou em ambientes como fechados, como restaurantes. Muitas pessoas foram infectadas durante um curto período em espaços pequenos que poderiam argumentar possivelmente a associação à transmissão pelo ar. Mas existem outros mecanismos, outras maneiras para explicar esse caso. E nas condições experimentais, ainda não conseguimos demonstrar que há vírus viável para a infecção que demonstre a transmissão pelo ar. Para resumir, quando não temos procedimentos que não geram aerossóis, nós entendemos um mecanismo primário de fomita ou por gotícula. Há uma associação de transmissão por ar. Nós insistimos, então, nas precauções que incluem as N95, mas não apenas. Se estamos entendendo que pode ter transmissão por ar, temos que entender que o ar está contaminado, ou seja, isso significa que todas as outras pessoas naquela área também devem estar protegidas pela N95 e deve haver controles ventilatórios sem instalar a pressão negativo ou outro tipo de controle. Essa abordagem é uma abordagem pacote, são vários fatores que fazem parte. Obrigada, Mitch. A próxima pergunta para a doutora Viviane Dias. Quais são as recomendações para máscaras entre equipes de limpeza ambiental que trabalham na área da Covid? Em termos de uso de máscaras para as equipes de limpeza, esses profissionais devem usar as cirúrgicas ou proteção para as áreas de limpeza ou pacientes de geração de aerossóis. Esses profissionais devem usar as N95 que são recomendadas. Muito obrigada. Vou passar então para a próxima pergunta. Doutor Peter, para os países com escassez de N95, há uma maneira de produzir respiradores feitos em casa? Quais são os estudos do NIOSH sobre os respiradores produzidos em casa? Em qualquer espaço,
qualquer ambiente onde os respiradores são necessários, ou seja, situações de saúde, como o Dr. Schwaber apresentou, ou procedimentos que geram aerossóis, e um respirador deve ser recomendado, deve ser usado. Nesses casos, as orientações do CDC apontam para três níveis. O primeiro sejam, que são as estratégias convencionais, ou seja, o uso de N95 e depois passar para respiradores que atendam outros padrões internacionais, como o GV20 da China ou alguns dos padrões coreanos. E o terceiro nível seria o fato de, claro, usar as coberturas faciais de tecido. Então, essas são as contingências quando não há outras opções disponíveis. Diante do trabalho que a NIOSH já fez, vem fazendo, sabemos que alguns das máscaras de tecido, quando foram avaliadas, comparados aos padrões da N95, tem a eficiência vai de 15 a 30%. Então, quando há necessidade de se proteger como profissional de saúde dos aerossóis, se não tiver mais nada disponível, certamente é possível usar uma máscara de tecido, mas a primeira escolha sempre deve ser um respirador, uma N95. E acho que já vimos diferentes tipos de máscaras de tecido e respiradores fabricados em casa já chegarem ao mercado. Muitos foram avaliados e não chegam nem perto de poder ser classificado como um respirador ou oferecer o mesmo nível de proteção. Mas eu acho que quando falamos sobre se proteger e proteger, ou então controlar a disseminação, não temos muitos dados para definir se os respiradores, máscaras ou respiradores com válvulas oferecem o controle de transmissão, controle da fonte. É uma área que a NIOSH ainda deve desenvolver mais. Obrigada. Agora eu vou passar então para a doutora Chu. Quais são os métodos de contaminação para N95 ou máscaras cirúrgicos para ambientes de poucos recursos? Nós temos estudo no momento para dois tipos de descontaminação. Um é o uso de uma pulverização de uma solução que causa uma reação fotoquímica e aí isso é colocado exposto à luz do sol e após 25 a 30 minutos o vírus SARS-CoV-2 pode ser eliminado e essa experimentação está sendo feita e se demonstrar sucesso, isso pode ser usado em qualquer lugar apenas com exposição ao sol. Um outro estudo que demonstrou algum sucesso também é o calor seco, calor cerca de 105 graus por 30 minutos também funciona. Então, esses são os dois métodos que estão sendo utilizados no lugar do peróxido de hidrogênio vaporizado ou outros métodos mais agressivos usados em outros lugares. Vou passar então para a próxima pergunta, professora Shahim. Quanto tempo uma N95 pode ser reutilizada e quais são as considerações da reutilização sem o reprocessamento da N95? Nós temos uma carga muito alta de TB aqui, então nós reutilizamos os N95 e como nós temos que usar em vários locais, várias áreas, então nós usamos até por uma semana, porém há uma orientação muito clara que deve ser seguida. Então, o respirador pertence a uma única pessoa, tem que ser removido de uma determinada maneira, colocado num papel de
num saco de papel, não de plástico, com o nome do usuário, e isso é mantido com a pessoa durante todo o seu uso. Temos duas situações onde o setor privado reprocessou os respiradores. Sabemos a qualidade disso. Acho que calor é a melhor maneira de eliminar os vírus, porque é um vírus bastante sensível. Vamos eliminá-lo com vários métodos que podem ser eficientes, mas também depois descartamos o respirador em si. Do nosso ponto de vista, vamos prolongar o uso das N95 por hora. Muito obrigada, professora. Professor e Dr. Jeff Peterson, alguma comentário do ponto de vista dos Estados Unidos, em termos dos estudos de descontaminação das N95 da NIOSH? Acho que já falamos sobre alguns dos métodos de descontaminação que a FDA está considerando para permitir dentro dos ambientes de saúde. A primeira questão é, nós, da NIOSH, estamos preocupados com o encaixe da N95. Será que ela continua oferecendo a proteção após o reprocessamento? Será que continua eficiente? Então, existem estudos e trabalhos sendo feitos recentemente que demonstram que alguns métodos podem ser utilizados até 20 vezes para estender a vida dos respiradores, mas também muitos dos controles devem ser utilizados com o dispositivo. Então, quem estiver fazendo esse reprocessamento, manter um controle de quantas vezes aquela máscara está sendo reprocessada. Do ponto de vista de descontaminação, isso está correto, mas do lado da higiene, certamente, mesmo a reutilização com a descontaminação, devemos prestar muita atenção se a máscara está molhada, se deve ser descartada ou não. Obrigada. April, você quer fazer as outras perguntas ou eu continuo aqui? Vocês estão me ouvindo? Obrigada. A próxima pergunta é para a Viviane. A médica cirúrgica pode ser usada por mais de 6 horas se não estiver molhada ou suja? E se não pode, por quê? Viviane? Pensando na otimização das máscaras cirúrgicas, elas devem ser usadas continuamente pelo profissional de saúde até a hora de removê-las. Mas, nesse momento, elas devem ser descartadas e substituídas por outras, porque elas são muito fáceis de se contaminar, de autocontaminar. Então, é melhor descartar as máscaras. Nesse intervalo, geralmente não deve exceder 6 horas, porque as pessoas precisam comer, beber água, etc. De qualquer maneira, as máscaras cirúrgicas devem ser removidas se estiverem molhadas ou danificadas. E quando, ao remover a máscara, a pessoa deve limpar e higienizar imediatamente, é o correto. Obrigada. Obrigada, Viviane. Próxima pergunta é para o professor Mitch. Quais são as recomendações para máscaras entre as crianças? Quais são as evidências, eficiência e efetividade de crianças com menos de 10 anos? Mitch. Acho que a Shaheen vai responder primeiro e depois eu comento. Shaheen, começa. Não sei se a April quer que eu fale ou quer que... Pode falar. Nós fechamos as escolas e depois reabrimos as escolas há cerca de uma semana. E toda a questão sobre o que fazer com as crianças é muito grande. Então, as máscaras de tecido são claramente... Não, nós decidimos o seguinte, nós decidimos que crianças abaixo de 7 anos provavelmente não precisam usar máscaras por diversas
motivos. Eles gostam, eles não sabem, e eles ficam muito chateados com aquilo. Então, eles não sabem trabalhar com outro sistema, eles não sabem para manter distanciamento social, eles não sabem limpar as mãos direito, mas geralmente a transmissão é muito mais baixa entre essa faixa etária. Podem sim infectar outros pessoas mais velhas se forem visitar os avós. Os adolescentes são como adultos, tudo bem, eles podem usar, eles têm responsabilidade para as próprias máscaras e higienização das mãos. Temos que tratar as crianças com autismo e outros. Então, para eles, recomendamos os Face. Não sabemos ainda se funciona ou não. Mas a área com uma lacuna, que é uma lacuna também na OMS, é a faixa etária entre 7 e 12. Nós optamos por dizer, isso é muito importante. Se os pais acham que podem mandar as crianças para a escola, que as crianças estão preparadas para ir para a escola usando uma máscara e entender para que serve a máscara e ter um intervalo a cada 2 horas, se eles entendem bem a higienização das mãos e chegam em casa e fazem tudo o que devem fazer, então a resposta é sim. Se não puderem fazer isso, aí nós temos que falar sobre os problemas com as crianças. Eles abraçam, eles beijam e eles têm um outro grupo completamente diferente de problemas. Mas nós sabemos o que fazer com as pontas dos extremos, não sabemos o que fazer com aquele meio. Eu acrescentaria o seguinte: durante essa pandemia, isso nem sempre foi conhecido, mas já está bem estabelecido agora, que as crianças se contaminam e transmitem o vírus. Então, na idade em que não é segura para usar máscara em crianças, nós temos que encontrar alternativas para prevenir a infecção e a transmissão. Numa idade onde já é seguro, eles devem sim usar as máscaras a partir de 7 anos. Então, como a Shaheen também falou, é uma questão de distanciamento e o uso das máscaras talvez seja mais fácil conseguir que as crianças usem as máscaras na distância. Onde isso não é possível, por exemplo, face shields ou outras alternativas, a gente tem que considerar tudo isso para evitar que as crianças se contaminem e transmitam o vírus. Obrigada, professor. A professora Shaheen, professor. A próxima pergunta para a doutora Meitiu. A máscara ou máscara de tecido funcionam para proteger o usuário contra a Covid-19? Quais são as evidências? Obrigada pela pergunta. Eu acho que ainda estamos coletando evidências do usuário para estar protegido, mas ainda não vemos barreira em termos de situações onde não é possível manter o distanciamento adequadamente, e então usar isso seria importante. Já vimos também declarações de algumas pessoas que, se pessoas mais velhas no grupo de risco, é uma camada adicional de proteção. Isso entra também na orientação da OMS em termos de do que usar ou não. A resposta é que, se avaliarmos os vídeos da sharing que já foram publicados, se for possível a possível transmissão de gotículas para outra pessoa, se houvesse uma barreira, sim, você estaria protegido de inalar aquilo diretamente. Então, existem evidências visíveis também. Estamos atualmente fazendo essas mensurações, principalmente com máscaras comunitárias, por exemplo, de Israel, do Sul, do Brasil e outros países. Estamos estudando isso nos próximos 3 meses para avaliar as partículas inaladas e exaladas e os riscos associados a elas. Obrigada, May. É muito interessante ouvir isso. São pesquisas muito interessantes que esperamos ansiosamente poder ler. Temos mais uma pergunta antes de finalizar
Voltando então para a professora Shahin, quais são as recomendações em termos de uso de máscara para proteger os trabalhadores comunitários no subsaariano? Como as máscaras devem ser descartadas? É difícil essa. Eu posso dizer o que estamos fazendo na África. Estamos na verdade, e tivemos que retificar isso. Antes de ter a transmissão comunitária local, estávamos enviando os trabalhadores, os funcionários comunitários, estávamos enviando pessoas com máscaras de tecido para fazer esses levantamentos, mas trabalhadores de saúde se sentem seguros, eles fazem isso muito rapidamente. Então eles voltaram falando, olha, eu não vou fazer isso, é uma besteira, não estamos sendo protegidos. Então decidimos que eles poderiam usar máscaras cirúrgicas ou poderiam usar uma máscara de tecido e um face shield. E o motivo para isso é que não tínhamos máscaras cirúrgicas suficiente para as questões comunitárias, estávamos tentando manter isso para os funcionários dentro dos ambientes de saúde, das instituições de saúde, então eles podiam usar os face shields. Alguns aceitaram e alguns não aceitaram. E queriam usar máscaras cirúrgicas e face shield. Mas assim que eles receberam os face shields, eles se sentiram mais protegidos e para ir para as comunidades. Mas no ambiente urbano, onde há muita transmissão, é diferente no ambiente rural, onde há pouca transmissão. Então, se a gente avaliar os pontos quentes, que estão todos em Cape Town, na cidade do Cabo, em Joanesburgo, na cidade, não, na verdade, nas áreas mais distantes ou nas áreas rurais. Eu imaginaria, se eles forem trabalhar nas áreas rurais, eles podem usar máscaras de tecido e face shield, eles podem limpar, higienizar e reutilizar, eu acho que é o preferível. Claro que o face shield é mais. Não há nenhuma evidência para isso no momento. Não conseguimos reunir dados por conta desse todo, mas é isso que estamos vendo. Também aqueles nas cidades preferem usar as máscaras médicas e têm melhor acesso a elas, mas nas áreas rurais tem menos acesso, mas eles podem usar as máscaras de tecido com os face shields. Espero que ajude. Poderia falar então como eles devem descartar as máscaras médicas? Isso é um problema global em termos de como aumentou o uso de EPIs e a grande plástico descartada no ambiente. Então, temos que ter um texto separado, vermelho, para fazer o descarte correto. É isso que nós estamos fazendo. É um grande problema. O descarte, o desperdício. Nós vimos aumento de taxa de infecção de 40% desde março. Isso está custando muito para o descarte de lixo infeccioso. Isso aumentou 40%, está custando muito dinheiro, mas não há nenhuma outra maneira de fazer isso adequadamente. Estamos sem tempo agora e passar de volta para Katie Wilson para encerrar a sessão. Obrigada a todos. Foi um painel excelente. Obrigada. Concordo com a Fernanda. Muito obrigada a todos os nossos palestrantes e painelistas por ótimas apresentações e discussão. Só um lembrete, o link para os créditos de educação continuada estão na caixa de chat, vocês podem clicar ali para receber os seus créditos. Continuaremos na próxima semana, no dia 23 de julho, quinta-feira, falando sobre ventilação em ambiente de saúde no contexto de Covid-19. Por favor, participe. E com isso, encerramos por aqui. Obrigada a todos por participarem, pela ótima discussão.